Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo agora de número 88, Confidências, Nosso Lar, Chico Xavier. Então, confidências entre a mãe de André e André, as confidências entre os dois. Né, aquela troca de informações, aquela troca de experiências, né? Quando ela aqui o informa a respeito, né? Olha só, para a gente dar sequência. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre. Que triste, não é? Que triste. Eu digo assim, que triste, porque eu tenho conhecimento assim de muitos casos. Gente, vocês nem imaginam. Olha, ao mesmo tempo que é uma prova, é uma expiação e vice-versa, mas quantas casas que eu chego de amigos, enfim, às vezes que eu vou visitar, e que ali eu deparo com algum espírito. Mas eu fico caladinho, né? Fico quietinho. Eu vejo o espírito ali da senhora ou do senhor ou de algum outro tipo de pessoa. Eu fico calado. Porque eu não posso falar nada para os encarnados. E depois conversa vai, conversa vem. Aí as pessoas tocam no assunto. Porque depois que mamãe morreu, aí eu penso assim, vai ser essa senhora que eu estou vendo ali na sala. Depois que o papai morreu, eu penso, tá? Vai ser esse senhor que está aqui no nosso meio. Depois que fulano morreu, você entendeu como é que é? Gente, mas tem tanto espírito. Então, quando os bons espíritos chegam e nos dizem assim, fulano que desencarnou foi recolhido, foi amparado. Olha, é uma bênção. É uma bênção. Como, por exemplo, no dia anterior, o dia anterior de hoje, né? Hoje é terça-feira? Terça-feira, né? Ontem, segunda-feira. Então eu posso dizer isso que é minha família. No dia de ontem, meu tio, né, filho da minha avó Leontina, que está aqui presente, desencarnou. Mas adivinha onde é que o meu tio nesse instante se encontra? É lógico, filho de Leontina. Você já imagina, né? Não é porque é filho de Leontina, não. Porque eu tenho um tio que sofreu muito nas regiões umbralinas. Mesmo sendo filho dela. Sofreu muito. Até que um dia ela chegou e me disse que havia resgatado ele, mas eu não fiquei sabendo de mais nada. Eu não fico sabendo das coisas tudo assim não, gente. É algumas coisinhas. Mas o meu tio, ela já me falou, já me disse. No entanto, eu estive no hospital a noite passada, onde ele foi internado. Está recebendo medicamentos, amparado, protegido, mas foi um homem muito bom aqui na Terra, sabe? Muito humano,
muito nobre, muito especial, tão bom tanto quanto a avó. É meio difícil, mas tão bom tanto quanto a avó, um homem muito honesto, uns filhos nobres. Meus primos são todos seres nobres, uns seres especiais, sabe? Nobres mesmo, almas boas. Porque meu tio e minha tia souberam educá-los. Então, meu tio, hora dessa, está lá, repousando em tratamento, dormindo, descansando. Desencarnou com 88 anos, olha que maravilha, graças a Deus, não é? Às vezes eu falo, graças a Deus, porque desencarnou. Não! Gente, eu não posso abjurar o que eu conheço. Graças a Deus que está amparado, foi amparado, não está na região umbralina, não está em sofrimento. Quem está sofrendo por enquanto é a família, mas é natural, né? Minha tia, meus primos estão sofrendo, coitado deles. Mas essa fase passa, mas o luto nunca que passa, não é? Então, veja bem, mas não são todos que, entre aspas, que têm essa mesma sorte, porque isso não é sorte, não. Não são todos que passam por essa situação. Então, olha só, muitas entidades encarnadas permanecem agarradas ao lar terrestre. Meu tio não está no lar agarrado. Já está no hospital. Vó já levou ele para o hospital. Essa certeza nós temos já. Eu tenho, vó tem, ele tem. Então, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Pretexto. Ah, porque eu tenho que ficar ao lado da minha mulher. Ah, eu tenho que ficar ao lado do meu marido. Ah, ao lado dos meus filhos, meus netos. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ficar ao lado deles. Oh, mas eles querem demorar no mundo carnal. Eles ainda estão apegados à matéria, viciados. Ora, você quer ficar apegado a eles por qual motivo? Deixa eles curtir ali o tóxico deles. Vai se fortalecer, vai se preparar nos planos mais elevados. Depois, quando você estiver mais fortalecido, aí você volta, né? Para poder auxiliá-los. Porque doente não consegue diagnosticar doente. Doente não consegue medicar doente. Doente não consegue ajudar doente. É preciso entender isso. Imagine 2 pessoas entubadas. Há possibilidade de 2 pessoas entubadas, uma ajudar a outra? Não. Uma tem que se melhorar primeiro, porque senão as 2 sucumbem. Então, que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha só, desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Desde quando a mamãezinha de André retornou à pátria espiritual, ela
se esforçou, né, para se equiparar, para poder ajudar aqueles que ela muito ama, a família principalmente. Olha o compromisso dela, a responsabilidade dela, a seriedade. Aí André, aproveitando uma brechazinha, ele a interroga. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Ora, por que será? Cadê meu pai? Agora eu que já estou froseando aqui. Cadê meu pai? Por que meu pai não veio com a senhora? Onde ele está? Porque até onde eu sei, o meu pai, ele morreu antes da senhora. Não é? A senhora morreu depois dele. Então seria justo, seria até natural que meu pai teria que vir com a senhora. Meu pai teria que ter vindo me visitar até antes da senhora, porque ele morreu antes da senhora. Uai, mãe, não tô entendendo essa, não. Você tá entendendo que eu tô ajudando a história aqui? Porque é mais ou menos isso. Olha que você vê, ó. Minha mãe, quando André fez a ela essas interrogações, ó, minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família. Vamos voltar um pouquinho. Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai? Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas, no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência. Então você entende que ele, né, aparentemente, ele foi aquele cavalheiro, aquela pessoa muito honesta, aparentemente, muito honesto, né? Podia pôr a mão inteira no fogo por ele que não se queimava, podia entrar no fogo por ele que não se queimava, mas eu colocaria nenhuma unha, conforme a história aqui. Então, pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha coceira aqui, eu acho que é piolho. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas, usando com todo respeito, né, no bom sentido, ele dava umas escapulidinhas, né? Só que ninguém sabia. No fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas,
fora do nosso lar, né? Fora do nosso lar doméstico. Duas meretrizes, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Você conseguiu entender? Vamos voltar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Vou tentar explicar para você. É preciso entender que quando nós optamos por ser um homem de programa, uma mulher de programa aqui na Terra, semelhante atrai semelhante, então nós nos atrelamos a espíritos tenebrosos que se junta a nós aqui no corpo físico e através de mim passa a me vampirizar naquele momento, daquele ato sexual. Tanto o homem quanto a mulher. Em questão de meretrizes, de prostitutas e prostitutos. Perdão do termo, tá? Mas se faz necessário. Então, muitas meretrizes e muitos prostitutos, eles encontram-se interligados a vampiros lá que encontram nas cidades, nas trevas, vampirizando eles de longe. Então, toda vez que elas atuam, eles se beneficiam daqueles ectoplasmas. Toda vez que ele atua, os vampiros se beneficiam desses ectoplasmas através deles, porque esses vampiros vampirizam. As energias. Olha aqui. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Duas meretrizes que o pai de André andava com elas aqui na Terra. Encontravam-se interligadas a espíritos vampiros das trevas que sugavam as energias dele através delas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, quando o pai de André chama Laerte aqui, né? Tão logo o meu pobre Laerte, tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Veja bem, aqui no corpo físico, o Laerte, que era o esposo dela, papai de André, aqui no corpo físico, ele prometia muitas coisas para essas meretrizes. Vou te dar um carro, vou te dar uma casa, vou te dar isso, vou te dar aquilo, tá. Iludiu elas de tudo quanto é forma. É igual quando a gente vai pescar, a gente joga uma quirelinha ali, né? Você viu que passou o nosso irmão aqui agora, né? Olha para você ver, 19h40, volta no 19h40 depois para você ver. 19h40, vou até anotar aqui, 19h40. Se você voltar depois no 19h40, você vai ver
o nosso irmão passa para aqui, ó. É tão gostoso eu convivendo com esses espíritos aqui. Então, o Laerte, ele prometia demais para essas nossas irmãs em troca de sexo. Só que elas desencarnaram. Quando ele desencarnou, o que elas fizeram? Crau nele. Perdão do termo, sabe? Crau. Igual uma onça quando pegou o Laerte. Você agora é nosso, Laerte. Ah, Laerte, agora você vai. Olha aqui, ó. A quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Ai, Laerte, vem pra cá, Laerte. Vamos continuar o nosso, né? Vamos continuar a nossa fantasia lá do corpo físico, Laerte. Vamos. A princípio, ela continuou. Ele quis reagir. Não. A princípio, eu não quero. Esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Então, ele já aqui, ele se imantou nas malhas, continuou preso nas malhas do outro lado. Então, por mais que ele lutou e relutou, tentou fugir dessas nossas irmãs, ele não conseguiu, porque vamos pensar assim, ó, vamos usar aquele termo assim, ó. O mel em colherinha, ele é gostoso tanto de cá quanto de lá. É gostoso o mel em colherinha. Se eu pegar um mel, uma colherinha e pôr na tua boca, você fala, nossa, que delícia. Mais uma colherinha, nossa, que delícia. Todo dia uma colherinha de mel é uma delícia. Mas toma 1 litro de mel de uma vez para você ver o que acontece. É diarreia. E às vezes pode até matar a pessoa. Então, olha só. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual. Ela, mamãe de André, esposa dele, estava ali próxima a ele, dando a mão para ele, mas ele não conseguia vê-la. Ele não conseguia vê-la. Nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Eu deparo com tanta situação dessa, às vezes chegamos em determinadas regiões assim, nas regiões umbralinas, e é interessante o quadro letárgico dos seres que lá se encontram. Aquela sonolência, aqueles seres, né, brindados, totalmente esquizofrênicos, usando esse termo, porque eles não conseguem raciocinar, pensar, enxergar, né? Tendo gasto muitos anos a fingir. Então, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual. Então, olha aqui que interessante aqui, ó, mais um aprendizado aqui, ó. Aqui na Terra, quanto mais nos viciamos a visão, ou melhor, tendo gasto muitos anos a fingir,
Se aqui na terra nós fingimos, tentamos enganar, viciamos a nossa visão espiritual. Tá aqui, ó. A fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. Às vezes ele pensava em voltar atrás, mas ele não conseguia. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal. Repelindo as tentações, mas caiu afinal. Ele não conseguiu. Novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Gente, é tão maravilhosa essa história aqui. Eu não sei, o relógio, eu acho que ele é contra mim. Não sei porquê. Já temos que encerrar já o vídeo. Mas nós vamos voltar no próximo vídeo, no próximo dia, para darmos sequência nessa história aqui de Laerte. É emocionante a história desse Laerte. É emocionante a história dessa mãe, né, de André. A renúncia desse espírito. Lá na frente nós vamos conversar mais a respeito da renúncia desse espírito, dessa mãe de André. É impressionante a renúncia, o amor desse espírito para com o marido e para com aquelas que encontrava-se com seu marido lá nas regiões de Umbralina, em meio à prostituição. Vale a pena. Nós temos que refletir, analisar e procurar, enquanto estamos aqui no corpo físico, nos desintoxicar. Nem que se for um pouquinho. É para isso que estamos aqui. Luiz, mas eu não consigo me desintoxicar. Não consegue? Não. Mas continue persistindo. Nós não devemos desistir de batalhar, de lutar contra esses sentimentos. Sabe por quê? Perfeito, meu bem, só Deus. Jesus, que é Jesus, encontra-se em processo de evolução. Eurípides Barçanufo, né, que é o professor, Bezerra de Menezes, os nossos amigos todos aqui presentes estão em processo de evolução, eu também. Não devemos desistir. Eu não consigo. Você não consegue ou você não quer? Porque tem uma diferença entre conseguir e querer, entre persistir e querer. Porque geralmente quando a pessoa diz assim, eu não consigo, é porque ela não quer. Eu não consigo, às vezes é porque ela não está conseguindo mesmo. Então, se ela não consegue, busca ajuda. Você não está conseguindo? Não. Já tentou? Já. Então busca ajuda. Busca ajuda. Existem tantos profissionais aqui no mundo que Deus enviou e envia para nós aqui para nos ajudar. Gente,
Que seria do deficiente físico se não existisse a cadeira de roda? Que seria do deficiente físico se não existisse a muleta? Que seria dos deficientes físicos se não existisse o fisioterapeuta? Que seríamos de nós, doentes, se não existisse os medicamentos? Que seria de mim com dor de dente, com cólica de rins, com dor de cabeça, se não existisse o Buscopan, a dipirona? Que seria de nós com deficiência nas vistas, se não fosse os óculos? Que seria de nós se não fosse as roupas? Que seria da dor no estômago, que se chama fome, se não fosse o arroz com feijão? Que seria de nós se não fosse a água, o sabonete, para nós tomarmos banho? Que seria de nós se não fosse o celular aqui para gravar os vídeos? Desculpe. E assim por diante. Fica com Deus até amanhã.